Olá, eu sou Mila Petri, designer de estampas e esta plástica, e nesse vídeo eu vou te apresentar a minha metodologia para a criação de estampas. Nós vamos falar sobre etapas do design de estamparia, metodologia para a criação de estampas e alguns exemplos práticos dessa metodologia aplicada. Para melhor organização e didática, eu dividi o universo do design de estamparia em 3 etapas: projeto, criação e divulgação. Primeira etapa: projeto. É quando estamos no mundo das ideias e planejamos o que fazer. Engloba desde questões mais amplas, como branding e identidade de marca, tema ou conceito da coleção, fontes de pesquisa e inspiração, até pontos mais específicos para a criação de uma ou mais estampas, como definição do briefing, montagem de um moodboard, escolha de referências e a superfície a ser aplicada. A segunda etapa é a criação em si. É quando você vai criar a sua estampa, dar vida às ideias que você definiu na etapa anterior. Podemos subdividir essa etapa em 2, técnica e estética. A parte técnica, como o nome já diz, é o domínio das questões técnicas necessárias para você criar a estampa, como a montagem do rapó, que precisa ter encaixes perfeitos. Entram aí também questões como linguagens digitais e técnicas de impressão, que podem influenciar na quantidade de cores. Enfim, todo o conhecimento técnico necessário para que suas ideias e desenhos lindos virem estampas que sejam impressas e funcionem. E na parte estética, temos toda a criação de arte e processo criativo, um universo maravilhoso e sem fim pelo qual eu sou apaixonada. E aqui entramos numa questão central da nossa metodologia, que é dividir em 3 pontos a criação de estampas: elemento, cor e composição. E então chegamos à terceira etapa, a divulgação. Ou seja, é colocar sua estampa no mundo, criar um portfólio, vender seu trabalho, conhecer o mercado, se posicionar. Bom, então vamos falar especificamente da metodologia para a criação de estampas. Primeiro eu vou passar a teoria e depois nós vamos ver alguns exemplos práticos. Nossa metodologia está dividida em 6 passos. Passo 1. Defina o briefing. A definição do briefing está na primeira etapa do design de estamparia e poderá ser influenciado por questões mais amplas, como o branding da marca ou o tema da coleção. Porém, é preciso chegar a um briefing específico para cada estampa. Ou seja, informações concisas e objetivas sobre a estampa a ser criada. Então você vai pegar as informações recebidas, caso você tenha recebido, como por exemplo, quando você está trabalhando dentro de uma marca ou para um cliente, e com essas informações você vai definir e entender o briefing. Você pode pesquisar mais para completar as informações, deixando mais detalhado o briefing ou para acrescentar sugestões. Se você estiver trabalhando sozinho, independente, você vai fazer a pesquisa e definir o briefing você mesmo. Dica boa sobre essa parte de pesquisa: fique de olho sempre atento, registrando tudo que você achar interessante, seja salvando uma imagem da internet ou fotografando as coisas pela vida, e crie um acervo. Isso é muito importante, porque assim você não começa do zero sempre que for pesquisar. Outra dica interessante é você procurar, sempre que possível, colocar um pouco de você, da sua identidade, da sua verdade na estampa. Essa identidade pode estar nas suas fontes de pesquisa, no seu traço, técnicas usadas, enfim. Mas claro, sem fugir ou conflitar com a proposta do cliente ou da marca, por favor. Bom, para que essas informações que vão definir o briefing sejam completas, elas precisam contemplar 3 pontos. Atenção para essa parte, porque ela é muito importante na metodologia: elemento, cor e composição. Elemento, cor e composição. O elemento está ligado ao tema e à técnica, porque tema e elemento andam juntos. Se o tema é floral, por exemplo, os elementos serão flores. O que você precisa definir melhor é que tipo de flores são essas. É uma estampa tropical com hibiscos? Uma estampa romântica com rosas? E a técnica é a técnica que você vai usar para criar esses elementos: aquarela, pintura digital, vetor. Então aqui você vai definir que elementos você vai criar e como você vai criar. Segundo ponto, cor. Você precisa definir qual vai ser a cartela de cor da sua estampa, e você vai selecionar uma imagem de referência para fazer isso. Se você já for um designer avançado, muito experiente em coloração, você pode fazer da sua cabeça, mas antes disso, tem uma referência de cor que vai ajudar bastante.
Ter uma referência de cor não significa pegar uma cartela de cor com quadradinhos e ficar escravo daquilo pegando cada cor com o picker com conta-gotas. Significa pegar uma imagem que você goste da combinação de cores, que você goste do efeito das cores e levar aquilo para a sua estampa. E por último, composição, que você também vai trabalhar com uma imagem de referência. A menos que você seja um designer muito avançado, que pega e joga um monte de elementos num arquivo branco e consegue distribuir com harmonia e ritmo, use uma referência de distribuição. E saiba que mesmo designers muito avançados também fazem isso, ok? A referência de composição pode ser uma estampa, assim é mais fácil. Que você goste do ritmo, da forma como os elementos estão distribuídos. Pode ser uma distribuição homogênea, mais preenchida, ou mais espaçada, ou uma distribuição irregular, com áreas mais preenchidas, outras respiradas, com o fundo aparecendo. Mas pode ser uma foto também, de uma árvore com flores, para um floral, por exemplo, de prédios, para um geométrico. Bom, então você deve ter imagem de referências para esses 3 pontos. Uma mesma imagem pode ser referência dos 3 pontos, elemento, cor e composição. Nesse caso, cuidado para não copiar, tá? Ou pode ser misturado, a distribuição de uma com a cor de outra e assim vai. Se você estiver criando para um cliente, por exemplo, troque com ele. Mostre suas referências para ter certeza de que vocês estão alinhados. Essa definição do briefing é muito importante. Um bom briefing é o segredo para uma criação rápida e assertiva. Passo 2. Entramos na parte de criação, que vai seguir os mesmos 3 pontos do briefing. Elemento, cor e composição. Então, o segundo passo são os elementos. Criar seus elementos, ou tratar, se você optar por pegar algo pronto e fazer algumas alterações. Você já tem definido quais serão os elementos e qual será a técnica de criação. Sobre técnica, existe um mundo de possibilidades, porque existem muitas opções manuais e muitas opções digitais. A minha sugestão, não para a criação de uma estampa específica, mas para a vida, é que você experimente bastante e vá se aprofundando nas que se identificar mais. E você também já tem uma cartela de cor para te orientar. As cores podem ser editadas depois, mas já é bom criar pensando na cartela escolhida, beleza? Passo 3, cor. Aqui a minha sugestão é que você crie uma biblioteca, ou seja, um arquivo onde você vai juntar todos os seus elementos e vai colocar no fundo do arquivo a cor de fundo que você quer para sua estampa. Isso é muito importante porque as cores são relativas, então a percepção, o efeito das cores muda dependendo da cor de fundo. Não se esqueça de trazer também para dentro do arquivo a sua referência de cor, para te guiar. E nesse arquivo você vai fazer os ajustes que julgar necessário para criar uma harmonia entre os elementos. E, por exemplo, duplicar um elemento e criar uma variante de cor para ele ter efeito de 2 elementos dentro da estampa, fazendo render o seu trabalho e valorizando a estampa. Passo 4, composição, ou seja, a montagem da estampa em si, a distribuição dos elementos no seu arquivo. E aqui é muito importante a referência, porque a distribuição é a maior dificuldade para designers iniciantes ou intermediários, que eu percebo nas muitas trocas com alunos. Então, seguir pela referência. Em muitos casos, você vai colocar a imagem de referência no fundo do arquivo, vai baixar a opacidade da camada e vai usar como guia para distribuir os elementos seguindo aquele ritmo. E não esquece de checar o tamanho real dos seus elementos quando for começar a montagem, para não deixar grande ou pequeno demais. Temos uma aula ensinando como você descobre o tamanho real dos elementos na tela do seu computador. A distribuição tá bacana? Maravilha! Você terminou a parte de criação. Passo 5. Rapport. É a parte técnica, ou seja, você vai montar seu rapport. Existem diferentes técnicas para fazer isso. Mostramos algumas boas opções dentro do curso. Usa a que você preferir. Importante dizer 2 coisas. A primeira é que normalmente a gente só rapporta depois que a estampa está aprovada, que é para você não perder tempo fazendo o rapport, apresentar a estampa, seja para um cliente, seja para um coordenador, para um diretor de arte dentro da empresa, pedir alguma alteração e você ter que fazer tudo de novo. A segunda é que na hora de fazer o rapport, você provavelmente vai ter que ajustar a posição de alguns elementos para que encaixe bem. E aí é importante fazer isso mantendo o ritmo já aprovado. Depois de rapportada, sua estampa está prontinha. Passo 6. Aplicar a estampa.
Ok, a sua estampa já estava prontinha, mas aqui na metodologia eu coloco um sexto passo, que não é obrigatório, mas é muito recomendado. Você vai escolher uma peça, um objeto, criar um mockup e aplicar a sua estampa, fazendo uma simulação. Temos uma aula sobre o mockup no curso também. É claro que você já deve ter pensado lá no início, na hora de definir o briefing, para que tipo de superfície você está criando. Porque fazer uma estampa para um biquíni é completamente diferente de fazer para um papel de parede, né? É importante você escolher uma peça que se identifique com o estilo da estampa, para valorizar. Aplicar um floral no vestido romântico, por exemplo. Uma estampa com pegada étnica, uma peça mais soltinha, mais rústica. A aplicação é importante porque mostra o potencial da estampa. Por isso é importante também você escolher peças que valorizem a estampa, que a estampa fique bem naquela peça. A aplicação bem feita te ajuda a vender ou aprovar a estampa. Mas como eu disse, não precisa ser o último passo. Você pode aplicar para aprovar a estampa, ou seja, antes de fazer o rapport. Ou até mesmo durante o desenvolvimento da estampa, para ver se os elementos estão no tamanho bom. Ou, por exemplo, numa estampa com áreas de respiro, com áreas de fundo aparente, para ver se esses respiros não estão muito grandes ou muito pequenos. Resumindo, a metodologia consiste em criar um briefing definindo como serão esses 3 pontos da estampa. Elemento, que diz respeito tanto ao tipo de elemento a ser criado, como à técnica para criar. Cor e composição. E executar a criação, seguindo esses mesmos 3 pontos. Porque resolvendo bem esses 3 pontos, a sua estampa vai ficar linda, maravilhosa. Depois da parte estética resolvida, basta raportar. Sem esquecer da importância da aplicação, que pode acontecer em diferentes momentos do processo. Beleza? Então agora vamos ver alguns exemplos práticos dessa teoria aplicada. O primeiro exemplo é um dos tutoriais que temos no curso, o tutorial para criar uma estampa floral com pintura digital. No passo 1, briefing, escolhemos um conjunto de referências, cada uma atendendo a um dos nossos 3 pontos. Para os elementos florais, escolhemos camélias grandes e pequenas e já definimos também os elementos de apoio, folhas e frutinhas. E a técnica escolhida foi transformar esses elementos botânicos em pintura digital. Para a cor, escolhemos como referência essa pintura do Matisse. E uma referência adicional, que foi essa estampa que tem os filetes dourados em volta dos elementos. Para a composição, escolhemos como referência esse floral, com uma distribuição homogênea e bem preenchida. No passo 2, a criação dos elementos, tratamos e transformamos os florais botânicos com pintura digital, já trabalhando com as cores dentro da cartela da nossa referência. No passo 3, cor, criamos uma biblioteca com os elementos. Trouxemos a nossa referência de cor para guiar, fizemos alguns testes de cor de fundo, definindo esse marinho, criamos variantes de cor para os elementos e, por fim, colocamos aquele filete, aquele contorninho de dourado nos elementos. Ideia que veio da referência adicional de cor. No passo 4, composição, criamos o arquivo para o rapport, trouxemos a referência de distribuição, baixamos a opacidade da camada e usamos como guia para distribuir os elementos. Quando a distribuição dos elementos já estava ok, já estava com um ritmo bom e bem preenchido, passamos para o passo 5, que é o rapport. Usamos a extensão Rapport and Repeat, que faz o rapport no Photoshop, para fazer repetição dos elementos de forma mais ágil e precisa. E então, finalizamos o arquivo. Para finalizar, o passo 6, a aplicação da estampa nesse vestido. Nesse tutorial, tivemos um extra, que são exemplos desse mesmo floral, com distribuições gradativamente mais espaçadas e variando a cor de fundo, para mostrar como podemos variar uma estampa e para que essas distribuições sirvam de referência, de guia para vocês montarem florais com diferentes espaçamentos entre os elementos. Beleza? O segundo exemplo é o outro tutorial que temos no curso, o tutorial criado pela Carol Emax sobre estampa com barrado e efeito de bordado, uma de suas paixões e especialidades. Para quem ainda não conhece, a Carol é artista plástica e design de estampas há mais de 10 anos. Seu trabalho tem como grande fonte de pesquisa e inspiração a brasilidade e técnicas manuais, como bordado e crochê. Eu fiz uma entrevista muito bacana com ela. Se você ainda não assistiu,
cata no site, no curso ou no YouTube, porque vale a pena. Bom, no primeiro passo, briefing, ela selecionou uma única imagem para ser referência de elemento, cor e composição. E propôs trazer também alguma referência cotidiana, dando identidade, trazendo um pouco da verdade do designer para a estampa. No caso dela, peças pessoais feitas em crochê. Então, no passo 2, elemento, ela fotografou seu casaco de crochê e recortou algumas formas, criando um esqueleto, um guia para, com pintura digital, desenhar novos elementos, inspirados no crochê, mas com o mesmo efeito da referência. Com os elementos básicos prontos, ela passou para o passo 3, cor, e fez alguns ajustes de cor. Passo seguinte, passo 4, composição, a montagem da estampa, do barrado. Usando os elementos já criados, ela foi fazendo variações e montando o barrado, seguindo o mesmo ritmo da referência. E aqui temos um ponto importante para entender. A distribuição é o que dá ritmo para a estampa. Ela é muitíssimo importante e, como eu falei, é a maior dificuldade que eu percebo em designers iniciantes e intermediários. No floral do exemplo anterior, esse ritmo vem da forma como a gente espalha os elementos, as flores, encaixa as folhas, os cabinhos, as florzinhas laterais. E para o floral, a gente busca um ritmo, uma distribuição orgânica e natural. Já no barrado, o que dá ritmo é a variação entre os galões, o tamanho, a cor, o peso de cada um. Para quem não sabe, os galões são essas faixas que compõem o barrado. Esse é o barrado final da Carolê. Vamos imaginar que fossem todos os galões da mesma largura. Observe como perde ritmo. Ou então que todos os galões tivessem a mesma cor de fundo. Olha como vira tudo uma maçaroca sem ritmo. Então é importante você entender, na hora de compor a estampa, o que dá ritmo para aquela estampa. E é para dar esse ritmo que você vai usar a referência como guia. Essa é a estampa final da Carolê. Uma estampa simples, potencializada pelo barrado nas laterais. E observe como o barrado segue o ritmo, a variação de galões da referência. O passo seguinte, passo 5, é o rapport, ou seja, o encaixe nas laterais. E por fim, o passo 6, com a aplicação da estampa em modelos que valorizam essa estampa com barrado. Nosso terceiro e último exemplo vem de outro tutorial do curso, o passo a passo para a criação de uma estampa de folhagem com um mix de referências. O ponto alto desse exemplo, para mim, é a forma como foram trabalhadas as referências, que é também um exercício criativo de misturar duas imagens criando uma combinação inusitada. No passo 1, briefing, definimos a estampa Martinique Banana Leaves, o famoso papel de parede criado pelo decorador Dan Looper para o Beverly Hills Hotel nos anos 40, como referência de elemento e distribuição. E como referência de cor, escolhemos essa tapeçaria, com desenhos geométricos. Dessa mistura nasceram, no passo 2, os elementos criados com pintura digital, usando a forma da folha e aplicando o padrão da tapeçaria. Essa mistura de duas referências para criar algo novo, diferente, é um exercício muito interessante. O passo 3, cor, já estava praticamente resolvido, pois na criação dos elementos seguimos a cartela definida, a cartela da tapeçaria. Então bastou criar uma biblioteca para visualizar o conjunto todo junto. É interessante falar que, no início, havia mais folhas com listras, porém deixaria a estampa muito poluída, então preferimos deixar mais áreas lisas. No passo 4, composição, criamos o arquivo do rapport, trouxemos a referência de distribuição, abaixamos a opacidade e a distribuição seguiu o mesmo ritmo da estampa de folhagem, nossa referência. Depois passamos para o passo 5, que é rapportar. No caso dessa estampa, dando bastante atenção ao encaixe das folhas, para que os cabinhos ficassem sempre escondidos. Trabalho facilitado pela extensão Rapport and Repeat, que usamos para fazer a repetição dos elementos de forma mais ágil e precisa. Arquivo finalizado, passamos para o passo 6, que é a aplicação. Importante escolher um modelo que valorize a peça. E nesse caso, valeu a experimentação da estampa ampliada, que também ficou bem interessante.
E é isso. Resumindo, nossa metodologia está dividida em 6 passos: briefing, elemento, cor, composição, rapport e aplicação. Preste atenção com carinho a cada um deles e eu tenho certeza que vão nascer estampas lindas. Então, que tal colocar a mão na massa e experimentar? Depois me conta aqui nos comentários como foi a sua experiência aplicando essa metodologia. Eu já estou curiosa para saber. Até a próxima aula!